Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Henrique Pires e hoje, depois de algum tempinho aí sem postar nada, essa semana tava meio cheio de coisas para fazer, né? Só um parênteses, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre ouvir. Você deve ter visto no título aí como ser um bom ouvinte. O título provavelmente vai ter algo nesse sentido de você ouvir as pessoas. Porque eu quero fazer um vídeo posteriormente aqui também sobre comunicação, como ser um bom comunicador, algumas técnicas, algumas dicas, algumas sugestões para você se comunicar melhor, por que você deveria se comunicar melhor, por que você deveria treinar isso para se aprimorar, assim como eu estou fazendo agora, né, buscando me aprimorar também a minha comunicação, porque eu parti também de um princípio, né? A gente inicia de algum lugar. E eu hoje estou melhor do que antes, mas isso foi com treino. Mas o vídeo de hoje eu pretendo falar sobre como ouvir as pessoas. Por que você deveria ser um bom ouvinte? Porque isso é muito escasso hoje em dia na sociedade. As pessoas só querem falar. Então, você olha para as pessoas, você vê que a maioria parece ser até extrovertidas. Todo mundo é extrovertido, todo mundo quer falar, todo mundo quer colocar para fora, mas ninguém quer ser ouvido. E as poucas pessoas que param para ouvir, muitas vezes elas não ouvem atentamente. Até um mentor meu me falou uma vez, em alguns níveis, para ser um bom ouvinte, um bom comunicador, que seria, nesse primeiro estágio, você tá ouvindo que a pessoa, está conversando com a pessoa e você nem presta atenção. Então a pessoa está falando, você está aqui devagando, você nem está raciocinando sobre o que ela está falando, você não tá nada, nem presta atenção. Em um segundo estágio, você ouve aquela pessoa, então você está aqui conversando com a pessoa, olho no olho, independente, está ouvindo o que ela está falando, mas você está aqui na sua cabeça pensando o que você vai dizer assim que ela terminar de falar. Muitas vezes você corta a pessoa. Então a pessoa está falando ali uma coisa, uma situação que foi muito boa para ela, você não tá. Tem a questão das expressões faciais também, né? Você não tá demonstrando interesse, você não tem interesse genuíno, né? Você tem que ter interesse genuíno pelo que você tá ouvindo a pessoa, você parou ali pra. Você tá dando seu tempo, a pessoa tá dando seu tempo, você tem que ter um interesse genuíno em ouvir aquela pessoa. Se você não demonstrar isso ali através das expressões faciais, pô, mas que bacana e tudo mais, a gente vai aprofundar nisso aqui. Mas esse segundo ponto seria você estar aqui pensando, não fazendo isso, né? Você estaria não fazendo isso, não olhando atentamente, fazendo perguntas. Você estaria pensando no que você vai dizer quando ela terminar de falar. Você está pensando nas suas coisas que você fez. Então a pessoa fala, mas eu viajei para tal lugar e fiz isso, fiz aquilo. Você já tá, não, eu fiz isso, fiz aquilo. Na hora que ela terminar, ou antes mesmo, você já corta e fala, não, mas eu fiz isso. Você sempre puxa para você. Você sempre puxa para esse eu. E aí, você não tá ouvindo a pessoa. Você tá pensando aqui raciocinando, você não está buscando entender a essência do que ela está passando, né? Porque muitas vezes as pessoas buscam outras pessoas, amigos, para se abrir, para falar alguma situação difícil, para se abrir. E muitas das vezes você não precisa falar nada, você não precisa ter uma conclusão, você não precisa dar uma sugestão, você não precisa resolver o problema que ela está lhe falando. Não, porque a gente tem muito essa noção, né, de a gente olhar para aquela situação e com a nossa percepção, com o nosso julgamento de valores, com a nossa visão de mundo, a gente acha que tudo tá mais fácil, né? Porque a gente não tá naquela situação, vivendo na pele o que aquela pessoa tá fazendo. Então a gente acha que é muito fácil. Por que tu não faz isso? A gente olha para aquela situação e já quer buscar uma solução. Óbvio que isso é uma coisa que você vai construir com a pessoa ali, de uma solução e tudo mais. Às vezes não precisa, às vezes precisa. Mas não é uma coisa que você só olhar com uma sugestão, porque muitas vezes a pessoa só quer se abrir. Então ela tá falando sobre um problema que ela tá passando, sobre um trauma que ela teve, sobre um luto. Imagina uma pessoa que tá passando por um luto de perder um ente querido, muito próximo, e você tá aqui martelando, falando, não, mas vai passar, não, mas é assim, mas depois você esquece, olha os absurdos que muita gente fala, né? Eu já conversei com pessoas que perderam pessoas muito próximas, filhos, mães, parentes muito próximos, e não tem o que você dizer. A questão primordial é que a pessoa, que você tem que falar pra pessoa, não, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, então você
Entende a pessoa? Você dá aquele apoio emocional pra pessoa. Você não precisa falar nada. Ela não precisa. Você precisa ouvir atentamente o que ela tá falando. Então, você tá conversando com a pessoa, a pessoa tá aqui falando sobre alguma história, sobre alguma coisa que ela passou. E tá, mas quantos anos tu tinha? Ah, poxa, velho. E tu fez isso? Ah. E depois? Ah, sabe? A entonação, que é uma das coisas que a gente vai falar posteriormente. A comunicação, a entonação, o olhar, esse contato. É o que faz a pessoa perceber, poxa, a pessoa tá interessada no que eu tô falando. Ela tá realmente me ouvindo. E isso é muito, muito escasso hoje em dia. E se tu fazendo isso, eu sei que tu vai se diferenciar muito no meio de todo mundo. Eu acho que pra mim isso foi um pouco mais simples. Simples assim, né? Porque eu já sou naturalmente mais introvertido, mais voltado pra dentro, né? As pessoas categorizam as pessoas introvertidas como tímidas, quando na verdade não é bem assim. Eu sou mais introvertido, mais voltado para dentro. Isso me faz ter uma melhor percepção sobre as coisas, assim, no sentido de ouvir melhor, de perceber melhor, de estar mais atento às coisas. Então, quando a pessoa está falando comigo, eu estou ali ouvindo, né? Uma das minhas linguagens, né? Acho que a principal linguagem do amor. Você deve ter visto falar sobre isso, né? Das 5 linguagens do amor lá, de um cara que fez um livro. Tem presentes, palavras de afeto, o tempo de qualidade, entre outros. E um das minhas principais é essa questão de tempo de qualidade. Então, vou juntar isso, né, tempo de qualidade que eu tenho com a pessoa, de estar realmente prestando atenção, de ser mais introvertido, de buscar ouvir, entender aquela pessoa. Então, tô ali buscando entender as expressões. Não, mas tu te fez isso? Ah, que bacana. Então, é muito bom quando você tenta entender. E isso não pode ser falso, né? Porque se for falso, não faz nem sentido porque você está conversando com aquela pessoa. Porque, por exemplo, lá, você que é homem, e aí você quer fazer isso que eu tô te falando aqui pra impressionar as meninas. Pra fingir que você tá afim delas, pra no fim das contas ter um benefício. Você tá pensando em sugar, né? Porque existe duas intenções. E a intenção chega primeiro. Existem duas intenções. Uma intenção de sugar, que é essa que eu tô dizendo. Você tá olhando pra pessoa, não, mas eu vou ficar com ela. Não, mas eu vou sair com ela. Não, mas eu vou fazer isso. Não, mas eu vou fazer aquilo. Não, mas o meu status. Não, mas isso, mas aquilo. Existe a intenção de você contribuir. De você chegar lá e se doar o seu tempo, a sua energia, ou contribuir com conhecimento, com sugestão, com a felicidade, com um sorriso. Então, existem essas duas intenções. E as mulheres que têm um feeling, um sentimento, um ser sentido maior, vai perceber isso também, né? Então não adianta tu querer ser falso na tua comunicação. Não adianta tu ser falso na sua vida, né? Você tem que ser verdadeiro com as coisas que você está fazendo. Você está prestando atenção no que a pessoa está falando, você preste atenção de verdade. Se entregue ali, né? Porque a pessoa está dando o seu tempo, você está dando o seu tempo. Tem que ser uma troca mútua. Então se você quer ser ouvido, quem não quer ser ouvido? Você tem que saber ouvir bem as pessoas. Isso é um papo que pode se estender muito, 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 mas a gente vai se tornar repetitivo. É você simplesmente parar, prestar atenção, ouvir, não ficar julgando o que a pessoa está falando, né? Uma das coisas principais também é isso, não julgar o que a pessoa está falando, a pessoa está falando ali, não, mas eu faria diferente, você está aqui na sua cabeça, não, mas eu faria assim, ah, mas nessa parte tu foi errado, não. Busca entender, né? Aquela questão da empatia, que não é necessariamente, você se colocar no lugar do outro, porque isso é uma coisa muito difícil e impossível, na verdade, né? Mas é você buscar ao máximo entender o que aquele outro ser passou, quais foram as vivências, como foi a construção de vida dela e como isso moldou a visão que ela tem de mundo, né? Porque muitas vezes um problema que é muito grande para aquela pessoa, para você não é tão grande assim, pela sua vivência ou por qualquer outra forma. Então, eu me lembrei até de um vídeo que eu estava vendo aqui de um que eu considero também, passei a me considerar mentor, um cara que descobri recentemente, e ele falando sobre um exemplo, digamos que você tinha uma filha, e a sua filha tá lá, nova, e ela, meu pai, quebrei a unha, não sei o que, ali alarma o mundo, não, mas as meninas vão me zoar, isso e aquilo, e aí você percebe na sua visão de adulto que, não faz sentido nenhum que ela tá falando, mas você não entendeu profundamente a dor do ponto de vista daquela criança, daquela menina ali que quebrou a unha e tá devastada, digamos. Esse exemplo é bem besta assim, mas dá pra tu entender. Tem que olhar a visão dela, as coleguinhas, isso e aquilo. E aí você vai conversando com ela, buscando
que ela também própria encontre a solução, né? Que muitas vezes a pessoa chega para falar com você e ela já tem alguma ideia do que ela poderia fazer, né? Eu, que estou nesse lado, sou empreendedor, também tenho muito essa cabeça de, não, vamos focar na solução, não no problema. Mas muitas vezes você tem que só ouvir a pessoa. Muitas vezes você tem que ir conversando com a pessoa, ela mesma vai chegar à conclusão, a uma solução, né? Então você vai dando sugestões, vai dando ideias, né? Mas você tem que ter esse lado compreensivo de entender aquela outra pessoa profundamente, né? Outro ser que tem outras experiências diferentes da tua ali. E isso é ter empatia, na essência, na essência. É isso. Mais do que isso, eu vou me tornar repetitivo. É uma coisa que você tem que treinar. Seja um bom ouvinte. Tu vai ver que as suas relações vão mudar completamente. Completamente, completamente. As pessoas vão estar muito mais abertas para você quando você ouve verdadeiramente. Muitas vezes você sai de uma conversa e você não falou quase nada. Você falou 10, 20%, a outra pessoa falou 80%. E aí você percebe que aquela pessoa tá, pô, foi muito bom conversar com aquela pessoa é muito boa, ela me entende, ela me ouve. E isso é muito, muito raro. É isso. Eu sou Henrique Pires e esse é só o começo.